Bom dia a todos, bom dia a todas. É com imensa honra que estamos aqui no segundo Summit Américas, onde se discute a cardiologia. A cardiologia é hoje responsável na pandemia com mais de 320 mil mortes. É a causa líder de morte no Brasil, na América Latina e no mundo. E, com certeza, construir cuidados integrados, envolvendo médico de família, envolvendo hospitalistas, cardiologistas e, obviamente, dando todo um ciclo de cuidado apoiado por tecnologia da informação e da comunicação, como a telemedicina, tem sido uma das propostas importantes do Grupo Américas, da UHG. E isso só pode ser feito combinando a presença de lideranças. Lideranças essas como o Dr. Marcos Costa, o nosso estimado Charles Soleiman e, seguramente, a educação com a liderança do Paulo César, do nosso querido PC. E, obviamente, com o apoio das lideranças cardiológicas. Quem são elas? O Dr. Walter Furlan, o nosso estimado Pedro Barros, o Dr. Alexandre Siciliano, o Dr. André. Eu estou aqui no Procardíaco, na nossa célula de educação e treinamento. Hoje está acontecendo curso de ACLS, já que não pode parar o processo de educação. E, obviamente, a educação para médicos é um grande desafio. Fazer isso de uma forma a contemplar aquilo que tem de mais moderno, desafiador, como a insuficiência cardíaca, é algo importante. Eu sou atualmente presidente do Departamento de Ciência Cardíaca da SBC e, obviamente, e vice-presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia, a CIAC. Então, é muito honroso poder receber aqui o professor Fausto Pinto, professor e reitor da Universidade de Lisboa e, obviamente, o presidente mundial da World Heart Federation, que é uma honra tê-lo conosco. Ele, por motivos absolutamente que impossibilidade da presença dele, ele mandou um vídeo de 20 minutos sobre quais são os desafios hoje não atendidos pelo sistema de saúde e que nós, cardiologistas e sistema de saúde, temos que ajudar na área da IC. Passo, então, ao vídeo do professor Fausto Pinto. Muito obrigado a todos. Olá a todos. É um imenso prazer poder estar aqui convosco hoje, neste segundo Summit. Tenho apenas pena de não poder estar aí presencialmente. Muito obrigado, é uma grande honra poder estar convosco. Irei falar sobre a insuficiência cardíaca, uma pandemia negligenciada, cenário atual, necessidades não atendidas. Ir-me focar, sobretudo, em algumas das atividades que, no âmbito da World Heart Federation, da Federação Mundial do Coração, estão a decorrer e que estão a abordar precisamente esta questão da insuficiência cardíaca e de como mitigar este grande problema que é, de facto, uma outra pandemia, que é a pandemia da insuficiência cardíaca. Este é o meu hospital em Lisboa, que gosto sempre de mostrar. Temos tido a oportunidade de receber vários colegas do Brasil e de outros locais e esperamos que, passada esta pandemia, que possamos novamente ter cada vez mais visitas desse lado do Atlântico. Bom, estamos a falar de doenças cardiovasculares, a causa número 1 de mortalidade e morbilidade a nível mundial, responsável por uma parte significativa da mortalidade também em populações jovens, e o que é dramático é que cerca de 80% das mortes por doença cardiovascular são preveníveis, teriam formas de prevenção, e isso levaria seguramente a uma redução do peso da patologia cardiovascular a nível global, em que a insuficiência cardíaca tem um papel e um peso muito significativo. Existe também um objetivo que é reduzir a morte prematura por doenças cardiovasculares por 1/3 em 2030. É um objetivo da Organização Mundial de Saúde, que a Federação Mundial do Coração perfilha e que, em conjunto, estamos a tentar encontrar formas de podermos atingir esse objetivo. A Federação Mundial do Coração é uma organização chapéu que representa a comunidade cardiovascular global e os seus membros, que são, por um lado, sociedades científicas e, por outro, fundações, trabalham de forma incessante para atingir o objetivo de saúde cardiovascular para todos. Trabalhamos em estreita colaboração com a Organização Mundial de Saúde e aqui
quando estive em Genebra há uns par de meses atrás, com o diretor-geral, precisamente para alinharmos estratégias, a WHF com a OMS, e nós atuamos em 3 vertentes principais: ligar, liderar e inspirar a comunidade cardiovascular, fazer a translação daquilo que é o conteúdo científico em políticas que influenciem as agências, os governos, os decisores políticos, e estimular a troca de informação para podermos atingir saúde cardiovascular para todos. A nossa visão é, pois, de saúde cardiovascular para todos, e aqui a insuficiência cardíaca tem um papel muito significativo. A realidade atual da insuficiência cardíaca é que cerca de 26 milhões de pessoas vivem com insuficiência cardíaca a nível global. As taxas de mortalidade mantêm-se muito altas para os doentes com insuficiência cardíaca. E o que sabemos também é que o aumento do conhecimento sobre aquilo que são os sintomas por parte da população em geral sobre a insuficiência cardíaca pode melhorar dramaticamente a detecção precoce, o diagnóstico precoce de insuficiência cardíaca e o seu diagnóstico, permitindo assim uma intervenção mais precoce para melhorar o prognóstico, melhorar os resultados nos nossos pacientes. E é claro que há um objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com insuficiência cardíaca, e há um esforço a uma larga escala global que vai no sentido de procurar encontrar as seguintes soluções. Por um lado, aumentar o conhecimento sobre insuficiência cardíaca entre o público em geral. Por outro lado, melhorar a capacidade de poder fazer diagnósticos precoces e, como tal, melhorar o prognóstico dos pacientes. Em terceiro lugar, melhorar a aderência à medicação entre os pacientes, fundamental. E, finalmente, em quarto lugar, apoiar o manuseio da doença e a integração de modelos de cuidados de forma a melhorar a abordagem dos pacientes com insuficiência cardíaca. E, nesse sentido, a Federação Mundial do Coração tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades nas quais se enquadram os chamados roadmaps. Estes roadmaps, no fundo, são documentos de referência, documentos-chave, que vão mostrar aquilo e realçar uma visão de uma criação de vias ideais de cuidados para os pacientes com patologia cardiovascular, identificando os chamados roadblocks, os bloqueios, ao longo destas vias, e encontrar soluções evidence-based, evidence-informed, que possam ser exemplos, que possam ser depois traduzidos na prática nos vários locais onde são aplicados. E, portanto, o objetivo destes roadmaps é, por um lado, assistir os líderes em saúde cardiovascular para avaliarem as necessidades e quais os gaps que existem nas suas comunidades, quais os hiatos que existem nas suas comunidades, estabelecer um framework para avaliar quais são ou quais deverão ser as áreas prioritárias a nível nacional ao longo de uma via ideal para os cuidados dos pacientes, para o chamado patient care. E, em terceiro lugar, identificar os tais bloqueios, os tais roadblocks ao longo destas vias e olhar para os tais exemplos de soluções baseadas na evidência que podem ser relevantes em diferentes contextos. Temos um conjunto de roadmaps que têm vindo a ser desenvolvidos ao longo destes últimos anos. Publicámos recentemente o roadmap em hipertensão. Este ano já publicámos também o roadmap em fibrilação atrial e lançámos 2 novos roadmaps, um que é uma atualização em colesterol e o outro que é um novo roadmap em saúde digital. E um deles é precisamente sobre cardíaca. Aqui temos os vários roadmaps que têm sido produzidos pela Federação Mundial do Coração, onde está incluído o da insuficiência cardíaca. E, de facto, a insuficiência cardíaca constitui uma das áreas-chave nos objetivos da Federação Mundial do Coração para poder trabalhar em conjunto com os nossos membros para estabelecer
as tais prioridades e definir aqueles que são, no fundo, os bloqueios e encontrar soluções para esses bloqueios. O que temos aqui é que existe uma relação direta entre aquilo que é o chamado Gini, o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini, no fundo, é um coeficiente que foi desenvolvido por um economista de saúde, e que tem a ver diretamente com aquilo que são as chamadas igualdade nas rendas, e, portanto, permite avaliar desde 0% indica que há uma igualdade absoluta no income, portanto, na renda, nas receitas, e 100% ou 1 significa que há uma absoluta desigualdade na receita. Portanto, isso depois temos todo o espectro entre 0 e 1. E quando se foi dividir em quartis, de acordo com este coeficiente de Gini, verificou-se que havia uma relação direta entre os resultados em termos prognósticos e aquela que era o nível de desigualdade nos vários países, nas várias regiões, e temos aqui um estudo baseado numa análise de vários ensaios clínicos e que veio demonstrar que a existência de desigualdade ou a existência de baixo income era um dos fatores mais significativos que resultavam em desigualdade nos resultados e no prognóstico dos doentes com insuficiência cardíaca. E, de facto, isto tem-se traduzido também a outros níveis, como, por exemplo, se compararmos aquele que é o gasto, isto foi feito nos países da Ásia, o gasto em saúde na área da insuficiência cardíaca, o chamado out-of-pocket costs, e o impacto que isto tem na saúde das populações, verificamos que também existem nestes países, como as Filipinas, a China, a Índia e na América Latina, uma correlação direta entre os gastos em saúde e o impacto no prognóstico dos pacientes. E, portanto, foi toda esta informação que foi levada em linha de conta para, então, desenvolver o roadmap na área da insuficiência cardíaca. O roadmap é, no fundo, uma abordagem integrada dos cuidados do paciente, que envolve, por um lado, os pacientes, os seus cuidadores, as organizações de pacientes, a sociedade civil, os profissionais ligados à saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., e também os líderes de saúde cardiovascular, os decisores políticos e os decisores de opinião, que em conjunto esta abordagem integrada permite, de facto, ter como objetivo o desenvolvimento de um conjunto de recomendações para ultrapassar e abordar alguns destes bloqueios que são definidos por um grupo de trabalho, que é um grupo de peritos que usa este círculo vicioso ou este círculo virtuoso, se quisermos, para desenvolver o roadmap. Aqui temos as causas mais frequentes de insuficiência cardíaca no mundo. Vemos que há algumas diferenças entre os continentes, nos casos mais cardiopatia hipertensiva, noutros casos mais cardiopatia isquémica, noutros casos ainda algumas patologias mais específicas, como a cardiomiopatia chagásica ou a doença reumatismal, e, de facto, temos aqui um mapeamento daquelas que são as principais causas de insuficiência cardíaca a nível global. E aqui temos aquilo que seria um contínuo de cuidados ideal, desde a fase da prevenção até à fase de identificação precoce da doença, a intervenção precoce, de forma a poder melhorar o prognóstico dos doentes. A questão é que existem vários bloqueios para que isso aconteça. Vários bloqueios a nível da prevenção, vários bloqueios a nível do diagnóstico e vários bloqueios a nível da terapêutica. E é precisamente a identificação destes bloqueios, que eu não irei entrar aqui em detalhes, mas que estão detalhados no nosso roadmap, e a procura de potenciais soluções, que é o grande objetivo dos roadmaps, quer na prevenção, quer no diagnóstico, quer na terapêutica. E perante a identificação destes roadblocks, são identificadas potenciais soluções, as quais são depois trabalhadas em conjunto com os membros locais para poder encontrar soluções que sejam adaptáveis
de acordo com aquilo que são as características de cada região, de cada país, até de cada continente. E, portanto, esta via ideal de cuidados para os pacientes com insuficiência cardíaca é, no fundo, uma framework que vai considerar todas estas barreiras ao longo desta via de cuidados e procurar encontrar as tais soluções. A disseminação é feita através de vários meios, um deles através do nosso jornal, mas também de outras revistas, e através do desenvolvimento e produção de brochuras, hoje em dia também através de meios digitais, para fazer a difusão junto dos decisores políticos, dos fazedores de política, de grupos de pacientes, dos mídia, para fazer uma disseminação apropriada destes roadmaps. E a implementação passa por várias fases. Por um lado, uma facilitação de discussões pelos principais stakeholders a nível nacional, através de mesas de roundtables, de mesas redondas que são organizadas e têm sido organizadas em vários países. A facilitação da produção dos chamados scorecards nacionais, com toda a informação relativa ao país ou à região. O planear e o desenvolver investigação, pesquisa que permita encontrar soluções baseadas na evidência e criando uma network global, e também providenciar um toolkit para implementação destas soluções. Um aspecto muito importante é a inclusão das vozes dos pacientes, e daí nós cada vez mais procurarmos incluir os grupos de pacientes na produção também destes roadmaps, uma vez que sabemos que por trás de cada estatística está uma jornada pessoal, e é muito importante termos de facto esse envolvimento dos nossos pacientes. E isto de facto é uma nova forma de, se quisermos abordar o conceito de patient-centered, de medicina centrada no paciente, em que há um empoderamento cada vez maior do paciente para estar ele próprio envolvido no processo de decisão das terapêuticas, dos diagnósticos, do seu próprio tratamento, e de facto isto representa ao longo do tempo um desvio deste balanço de poder, se quisermos, do empoderamento do médico para o empoderamento do paciente. E de facto é este equilíbrio que é muito importante de manter e de atingir. Sabemos também que para isto têm sido desenvolvidas várias outras técnicas e outras ferramentas em que, e em particular nesta pandemia isso foi muito claro, o recurso à telemedicina, à telesaúde, ou à chamada e-health ou m-health, tem sido muito importante para poder não só disseminar e melhorar a comunicação entre paciente e médico, ou profissional de saúde, e também para poder desenvolver tecnologias que possam ser usadas pelos pacientes para podermos fazer uma melhor monitoração da sua situação. E nesse sentido trago aqui o exemplo de um programa que desenvolvemos no meu departamento, um programa de telemonitorização de um grupo de pacientes que foram internados com quadros graves de insuficiência cardíaca e que, recorrendo à telemedicina, à tecnologia da informação, desenvolvemos um projeto em que os pacientes tiveram um conjunto de dispositivos e de recomendações em que eram basicamente seguidos e monitorados 24 horas por dia, e comparámos com o grupo padrão, o grupo de terapia normal. E verificámos uma diminuição quer da mortalidade, quer das hospitalizações, nos pacientes que entraram neste programa de monitoração à distância, e com os chamados cuidados habituais, com uma redução muito significativa também nos dias perdidos por internamento não planeados ou por morte. E, portanto, esta é de facto uma solução para podermos reduzir o impacto da insuficiência cardíaca no tratamento na monitoração dos nossos pacientes. E isto assume cada vez mais importância na fase e no momento que vivemos, no momento ainda peri-pandemia, mas já numa fase que podemos considerar de planeamento pós-pandemia, e aquilo que podemos considerar também a preparação para esta fase pós-pandemia. E foi neste sentido que a chamada Global Coalition para a saúde circulatória
que a Federação Mundial do Coração, a World Heart Federation, tem assumido aqui um papel de liderança, mas em que estão incluídas várias outras organizações globais, da diabetes, da hipertensão, da nefrologia, etc., em que o principal ponto é que sabemos que as pessoas que vivem com doenças não transmissíveis, com as chamadas NCDs, ou doenças que no fundo representam as doenças cardiovasculares, doenças oncológicas e outras, foi o grupo que teve as formas mais graves nesta pandemia, que desenvolveu mais facilmente a doença e quando a desenvolveu, que teve as formas mais graves, as consequências mais graves da Covid-19. Portanto, estabelecer estratégias para que diminua o peso das doenças não transmissíveis e, neste caso, da insuficiência cardíaca, para estarmos preparados para uma próxima pandemia, para uma próxima sobrecarga nas nossas populações. E daí temos produzido este position paper, que se chama Preventing the Next Pandemic, The Case for Investing in Circulatory Health, em que há todo um conjunto de recomendações, entre elas a telemedicina, os autocuidados, etc., o reforço na área da saúde. Está na nossa net, no nosso website WHF, e em que há todo um conjunto de recomendações que, de facto, pensamos serem fundamentais para podermos abordar o futuro com a mais confiança. E, portanto, eu diria que a insuficiência cardíaca representa hoje em dia um peso muito significativo da patologia cardiovascular, já representava, e com a pandemia, e tudo aquilo que está associado ao facto das doenças não transmissíveis terem sido aqui um dos danos colaterais mais significativos da pandemia, isso vai se repercutir no futuro seguramente na forma como teremos também que preparar os nossos serviços e os nossos departamentos para lidar com esta situação. E através deste guia temos aqui algumas recomendações para podermos melhorar a forma como vamos abordar estas patologias no futuro. Fazendo mais uma vez o anúncio, enfim, já conhecido, mas que o Congresso Mundial de Cardiologia para o ano vai ser no Brasil, no Rio de Janeiro, entre 12 e 15 de outubro de 2022, onde esperamos ter uma forte representação dos nossos colegas brasileiros, vai ser em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e esperamos ter todos vós presentes neste grande evento, neste grande congresso que esperemos seja um grande êxito para a cardiologia, para a medicina cardiovascular e, no fundo, para as nossas populações. Muito obrigado e, mais uma vez, um prazer enorme e uma honra poder estar aqui convosco. Obrigado. Bem, fomos honrados com uma palestra de um dos principais líderes da cardiologia mundial. Nós já tínhamos trazido para cá, há um ano atrás, o roadmap e a importância de nós, dentro de um sistema de saúde que visa criar um cuidado integrado, nós estarmos conectando todas as pontas da medicina de família até o paciente por telemedicina. E seguramente eu posso dizer a vocês a minha satisfação de ter trabalhado na pandemia com a doutora Verônica, médica de família, no Complexo Américas, onde muitos consultórios de cardiologia, no início da pandemia, estavam fechados, mas os médicos de família estavam lá de forma briosa, cuidando dos pacientes com IC, usando telemedicina, usando as tecnologias de comunicação e até mesmo cuidado presencial. Então, é uma grande mensagem que as lideranças, dentro dessa visão do cuidado integrado, algo que o Dr. Charles sempre chamou a atenção, possa estar aprendendo e, obviamente, a gente está recebendo essa profunda inspiração do professor Fausto. Dou sequência e chamo um grande líder da insuficiência cardíaca, o Dr. Marcelo Montera. Ele que cuida e organiza a clínica de IC do Hospital Procardíaco e vai nos falar sobre um caso complexo. E teremos líderes de todo o Brasil aqui. Teremos o Dr. Pedro, do Complexo América, do Hospital Samaritano. Nós teremos o Dr. Gustavo Duque, do Complexo Américas, e teremos o grande João Davi. E, com certeza, vamos estar aprendendo muito, Montera, com esse caso que você traz para o nosso debate. O professor Montera, com você. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para nós entrarmos agora numa discussão de um caso clínico que tem como grande objetivo estimular e mostrar a importância da
opinião compartilhada, da decisão compartilhada em caso de alta complexidade. Já vou iniciar o caso. Então, essa é uma apresentação atípica de cardiomiopatia e que envolveu várias lideranças na sua discussão e na sua condução. Essa paciente, ela teve a cooperação doutora Marino, doutor Arnaldo e doutor Peter Hanschultais, que nós temos um convênio com o Hospital Charité há mais de 10 anos, no sentido do auxílio do diagnóstico e do tratamento das cardiomiopatias. Então, essa paciente ela veio referenciada ao nosso centro, no Hospital Procardíaco, com o objetivo de ouvir uma segunda opinião e tentar entender o que estava acontecendo com ela. Porque ela, ao chegar na consulta, ela foi clara: doutor Montera, eu tenho cardiomiopatia hipertrófica, embora eu tenha remédios para tomar, não estou tomando remédio de maneira adequada, eu sou uma pessoa extremamente ativa, não faço dieta, faço tudo dos meus filhos. E disse que, mais ou menos há 5 anos, quando ela procurou, ela tinha 37, ou seja, desde os 32, ela vem sentindo um certo cansaço, mas isso não impede a ela de pular de paraquedas, de andar a cavalo, de tentar surfar, de fazer ciclismo, ou seja, a pessoa absolutamente, extremamente ativa e na busca de coisas diferentes. Só que ela refere que estava no táxi há 2 anos antes, com 35 anos de idade, e quando fez dentro do táxi, sem razão alguma, um edema agudo de pulmão, segundo ela disse. Foi para o hospital, tratou disso, foi investigada, e ali falaram que ela não tinha hipertrófica, que ela tinha um coração crescido, e a partir dali começou a evoluir com uma dispneia progressiva, que chegou a médios esforços, edema de membro inferior. Foi por essa razão que ela veio procurar a opinião. Falou: mas eu tenho ou não tenho hipertrófica? E também relata que durante a história dela, 1 ano antes de nos procurar, ela abriu um diagnóstico de esclerose múltipla. Então, a doente que tinha história de hipertrófica, faz o edema agudo, dizem que ela não tem hipertrófica e abre uma esclerose múltipla. E tem uma história rica. Falou: mas doutor, eu tenho uma história rica de várias pessoas na família com história de hipertrófica, minha irmã, meus X, meus sobrinhos, meu pai teve morte súbita. Tenho ou não tenho hipertrófica? E esses medicamentos que ela deveria estar tomando, trouxe uma receita, ela falou que não toma nenhum. O exame físico absolutamente no consultório inocente, não tinha terceira bulha, não tinha sopro, eupneica, sem absolutamente nenhuma demonstração sugestiva de cardiopatia. E o laboratório, idem, que ela trouxe. O eletrocardiograma já dava sinais. Tinha uma sobrecarga biatrial, tinha uma sobrecarga ventricular esquerda, com importante crescimento septal, tinha uma alteração inicial da repolarização ventricular, com o QRS alargado, nesse caso, já chamando a atenção que essa doente tem uma cardiopatia e que, diferente do que ela pontuava, da hipertrófica. Esse é o eco que é realizado, que ela traz, e que mostra uma disfunção ventricular com tétere mitral, já não encontrando aqui o que ela relatava da hipertrófica. E ali ficou muito claro a demonstração de a presença de uma banda moderadora, o que poderia, talvez, ao ver esse eco pela primeira vez, você realmente tem hipertrófica, ou uma hipertrófica dilatou, ou as medidas foram contaminadas pela presença dessa banda moderadora, inclusive hipertrofiada, que poderiam não estar dentro de um contexto de uma hipertrófica que dilatou ou não. No corte apical, o que chamou muito a atenção, além do aspecto de não ter a cardia hipertrófica, essa desfragmentação da ponta, esse aspecto de cabelo, de medusa, e com tétering e com VD preservado. Quando vai para o corte transverso, esse aspecto se torna bem saliente com a disfunção ventricular. É feito um 3D e se salienta esse aspecto na ponta.
Então, o laudo inicial, que foi revisto junto com o Arnaldo, ele traz um coração com diâmetro não tão aumentado, mas com uma importante disfunção, 20%. Mostrava uma hipertrofia da banda moderadora do VD, simulando uma desproporção, se você não tomasse cuidado, sugerindo a possibilidade hipertrófica com uma hipodifusa, com uma disfunção importante do coração. A ressonância traz uma informação de grave disfunção ventricular, de um ventrículo remodelado, sem sinais sugestivos de cardiomiopatia hipertrófica, a princípio, ou déficits segmentares significativos, com crescimento atrial. Você vê muito claro o corte transverso e já não tão claro aquela imagem de desfragmentação ventricular. Quando vai para a análise de presença de fibrose ou inflamação ou edema miocárdio, não se viu edema e se viu um realce muito presente em forma meso e epicárdica, em alguns pontos transmural, não seguindo a anatomia coronariana, de forma difusa, acometendo mais de 25% do miocárdio, pegando parede anterior, septal, paredes inferior do coração, poupando um pouco a parede lateral. E quando nós fazemos agora a análise dele, vê uma disfunção ventricular, parede posterior de septo 071, o ventrículo dilatado com o VD preservado. Então, o laudo da ressonância, ela traz, seguindo o laudo do eco, com aquele eletro, de uma doente que está perguntando, tem ou não tem hipertrófia? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou piorando? E o laudo é esse. Há uma hipodifusa, um discreto aumento das trabéculas do ventrículo, porém sem aspecto de não compactação, e um realce positivo que pudesse sugerir sarcoidose ou cardiomiopatia inflamatória ou infiltrativa. Revisto com amarino, juntamente com o Rochite, é esse o ponto que tem. É agora iniciado um tratamento que até então ela não fazia, o bisoprolol, o losartano, o dactônio, o Lasix e o acompanhamento ambulatorial. Aqui não entrou inibidor do SGLT2, porque na época não era o fármaco para isso. Ela traz, então, o famoso saco de exames, antes de parar para discutir, isso é importante. No saco de exame, o que a gente vê? Vê que realmente, aos 12 anos, aos 14 anos, e até os 20 anos, e nos 32, antes do evento do edema agudo, os laudos sugeriam hipertrófia. Entre 2013 e 2017, que ela fez o edema agudo de pulmão e previamente, amplamente ativa, o que a gente tem são esses ecos. Então, percebam, a partir desta data de 2013, algo começa a acontecer nesse coração. Ele começa a diminuir nitidamente espessuras de parede, o septo afina, a função desaba e o ventrículo começa a estufar. Ela traz uma ressonância de 2015, aquele evento do edema agudo, que dá já aqui um crescimento não tanto quanto agora. Aqui eu não tenho os cines, foram fotos, mostrando esse ventrículo remodelado, mostrando a presença da fibrose do realce, semelhante ao que ela apresenta no momento, pegando parede anterior, inferior e apical, mesoepicárdico, sem sinais de edema nesse coração, e, de novo, o septo não espessado, com disfunção, aqui deu 50%, diferente do eco atual da doente. E traz um eco do filho. E o eco do filho mostra exatamente isso, inequivocamente uma cardiomiopatia hipertrófica, com uma assimetria septal, não obstrutiva, tá aqui, uma grande hipertrofia da banda moderadora, importante hipertrofia septal do filho, o filho assintomático, sendo acompanhado pelo pediatra, passou a ser acompanhado por nós, foi feito o eco 3D dele, não havia um gradiente no trato de saída desse coração e com um septo de 1,4. Muito bem.
Então, agora vem a primeira pergunta que eu queria trazer aos debatedores. Então, chega uma doente, que chega o doutor, tenho ou não tenho hipertrófica? Mas com o eco do filho e com a histórico familiar, ficou claro que ela é uma portadora de um genótipo de hipertrófica. A pergunta é, por que ela dilatou o ventrículo? Por que tem uma fibrose extensa e difusa? Por que a agressão que aconteceu, vocês viram, foi abrupta e rápida? Em menos de um ano, ela perdeu a função ventricular. Eu gostaria agora de botar em debate essa primeira parte da discussão. O que vocês pensariam em termos do que pode estar acontecendo e o fator etiológico dessa doente? João, Gustavo e Pedro. Posso começar, Monteiro? À vontade, Pedro. Opa, então vamos lá. Um caso muito interessante e complexo, né? A primeira coisa importante é, essa paciente, ela não tem um fenótipo de hipertrófica. Muito provavelmente, todas aquelas ecocardiogramas que o Monteiro viu e pesquisou muito bem, podiam estar relacionadas à banda moderadora que foi encontrada, e agora a ressonância, ela mostra um padrão assim, sem relação realmente com cardiopatia hipertrófica e com aumento biatrial e uma doença infiltrativa, a gente entra aí num diagnóstico diferencial de outras cardiomiopatias. Cardiomiopatias infiltrativas, granulomatosas, como foi sugerida a sarcoidose. A sarcoidose é de um diagnóstico extremamente difícil porque um padrão tipo de ressonância efetivamente não há, né? Nós tivemos já algumas experiências de diagnóstico de sarcoidose com PET-CT, mas sarcoidose, se você tiver sarcoidose extracardíaca, com esse quadro clínico que ela tem, de distúrbio de condução e uma insuficiência cardíaca com aspecto infiltrativo, granulomatoso, a gente poderia estabelecer o diagnóstico, mas falta sarcoidose extracardíaca. Então, teria que evoluir, para responder essas perguntas aí do Monteiro, teríamos que evoluir nessa investigação. Tivemos já uma experiência boa com PET-CT, mas não é um padrão, assim, ouro de diagnóstico. Uma miocardite prévia, sem dúvida. E outra coisa é que sarcoidose na idade, desde 12 anos, ela faz ecocardiograma, não seria o diagnóstico. Então, o que eu acredito é que é importantíssimo a investigação dessa doente num centro especializado, porque um diagnóstico equivocado de cardiopatia hipertrófica tem repercussões familiares, tem repercussões nas decisões da paciente, numa série de coisas. Ela tem até uma história de morte súbita na família, e isso poderia levar até a outras atitudes terapêuticas, né? Então, acho que a gente tem que progredir um pouquinho mais na investigação com métodos invasivos. Provavelmente poderíamos chegar a métodos mais invasivos para chegar no diagnóstico dessa paciente. Agora, pelo que a gente viu, ainda não estamos convencidos de que isso seja uma sarcoidose, porque apenas o padrão de ressonância não seria característico, mas efetivamente ela tem distúrbio de condução, ela tem uma evolução numa idade que é possível que seja sarcoidose, e ela tem insuficiência cardíaca. Então, o que faltaria seria uma investigação, talvez, em outros sistemas, se a gente poderia definir sarcoidose extracardíaca. Vamos lá, pessoal, temos mais 12 minutos. João e Gustavo. Quer falar? Vamos lá, gente. Eu falo. Muito obrigado aí. O som está falhando aqui. O que eu ia colocar, se vocês me permitem, caso espetacular até o momento, Monteiro, concordo, enfim, com tudo que o Pedro colocou. O que está me parecendo, sendo bem objetivo? Existe imagens que são compatíveis com hipertrófica no passado. Existe um filho, a gente sabe, enfim, o padrão de autossômica dominante da hipertrófica familiares. Então, existe dados para hipertrófica prévios, existe um filho com um padrão típico de hipertrófica, mas o padrão que nós temos no momento é de dilatada. Uma hipertrófica pode evoluir para uma cardiomiopatia dilatada? Pode, não é o mais comum. Em medicina, o que nós vemos mais comumente é uma doença explicando tudo que a gente encontra. Mas medicina não é uma ciência exata, né? Então, muitas vezes, nós temos coisas diferentes.
A ressonância sugerindo sarcoidose, realmente sarcoidose, se ela não tem mais nada em um ou outro local, e é o que a sua avaliação está sugerindo, ela aparecer apenas como sarcoidose cardíaca, sem outros acometimentos, acontece em torno de 25% dos casos. Então, não é o mais comum. Não é impossível, mas não é o mais comum. A banda moderadora, pensando em não compactado, com essa ressonância com histórico, possível também mas não se apresenta geralmente como dilatada, mas como restritiva ou infiltrativa. Então, frente a isso, o que eu sugeriria seria seguir a investigação. PET, como o Pedro falou, seria uma ótima opção, porque é um bom exame quando a ressonância sugere sarcoidose, mas não é algo muito fidedigno. E com todo esse histórico, essa evolução, possivelmente eu consideraria biópsia no miocárdio. É isso. Obrigado. João, você tem algo a acrescentar para a gente poder seguir? Ô Monteiro, parabéns aí, um caso bem estudado e complexo, mas eu acho que o Pedro e o Gustavo já avançaram aí de que a gente teria que investigar mais a causa, mas tem coisas importantes aí. Isso que você mostrou, o pacote de exames, onde já mostra um passado já da doença estrutural, a história de morte súbita na família, isso aí e outra coisa, esses pacientes, eles têm que ser vistos mesmo em serviços especializados para poder ter uma discussão como esta aqui, e isso me faz lembrar de um paciente que eu preparei aqui, que veio da Bahia, aqui no Hospital Monte Clínico, há uns 8 anos atrás, que tinha mais ou menos uma história semelhante, mas nós não investigamos tanto nessa época, porque a gente não tinha condições de investigar, de morte súbita com o pai, morte súbita em 2 irmãos, e que esse rapaz chegou aqui em franca insuficiência cardíaca, que a gente teve que fazer uma avaliação rápida. Eu lembro que o medo que a gente tem justamente é que a gente tem que avaliar o quanto mais rápido. A morte súbita ronda muito esses pacientes, e no caso desse paciente aqui que nós preparamos, nós o transplantamos e hoje ele está muito bem, levando sua vida normal. Isso aí seria a minha primeira consideração. Muito bem, então eu vou em frente, vou acelerar um pouco, porque, se não me engano, são 25 minutos que nós temos. Frente a isso, lembra que ela também abriu um quadro de esclerose múltipla. Tem esse pequeno detalhe que vocês esqueceram, hein, gente? Ela fez edema agudo de pulmão e logo depois esclerose múltipla. Isso é só uma pegadinha, esse pequeno detalhe. Vamos botar para frente. Então, o que fazer? Tratamento clínico CDI, avaliação genética, PET ou biópsia para essa doente. Então, foi feito o PET e acendeu a lâmpada. O PET foi extremamente positivo. Vocês vejam bem que marcou praticamente todo o septo, pegou parede anterior, parede inferior, em várias regiões compatíveis com aquilo que nós enxergamos pela ressonância. Quando foi feito PET-CT, reconfirmou as imagens e o diagnóstico foi doença inflamatória em atividade, franca atividade de doença inflamatória nessa paciente. Frente a isso, ela é biopsiada. É mandado para o Charité, o Dr. Chutais ligou para a gente e mandou esse laudo, mostrou a presença de genoma de parvovírus B19 em ativa replicação, sem sinais de Dallas positivo, sem sinais de células gigantes, sarcoidose. Havia uma contagem que foi a maior contagem de parvovirose já até hoje documentada no Charité, com a maior taxa de replicação viral já demonstrada lá, tendo 21 mil cópias de parvovírus, com uma taxa de replicação de RNA de 1.550 cópias, o que marca algo extremamente ativo, com pouquíssima atividade inflamatória, indicando provavelmente agressão endotelial, uma vez que é um vírus endotelial. E a conclusão é essa que aqui está. O que fazer com isso? Porque não há evidências, não há estudos, não há tratamentos baseados em evidências ou recomendações para parvovírus ativo, replicante com este número. Ele sugeriu um off-label com inibidor de RNA. Então ficou a opção de imunoglobulina, interferon beta, que é o que nós não tem no Brasil para esse caso, telvibudina, que não tem no Brasil, teria que trazer, imunossupressão ou
absolutamente nada. Deixa passar. Resolvemos tratar a parvovirose. Nós entendemos que aquele edema agudo, e se você vai ao PubMed, você vê uma nítida correlação de a presença de esclerose múltipla por parvovírus. Se veio tudo junto, pode ser, ela abriu um quadro de agressão miocárdica, evoluiu com uma esclerose múltipla e vem evoluindo com perda subsequente da função ventricular. Ela botou um CDI, fez imunoglobulina, chega até o vibudina, ela importa isso como uma carta de terapêutica off-label diretamente do Charité. O Charité fornece esse medicamento, ela passa a tomar os medicamentos adequadamente, passa a tratar da esclerose múltipla e, com isso, consegue sair de 20% de fração de ejeção, recupera a função e estabiliza a função ventricular nesse coração. Veja que é o histórico de todos os ecos desde 1993. Com o diagnóstico hipertrófica, a partir de 2013, com o advento do evento, cai o diagnóstico, cai a função ventricular e ela agora começa a recuperar a função. É repetido o PET-CT e o que vê que a lâmpada apaga. Vejam aqui embaixo à esquerda a imagem planar, grande como era antes e como ficou. Então, atividade inflamatória marcada por PET-CT regride. Vai para ergospiro, tem um VO2 máximo de 11, um globo de 38 e vai para estudo genético, tanto dela quanto da filha, e comprova a presença de uma mutação do sarcômero. A filha não, mas o filho não precisou fazer porque tem a doença manifesta. Então ela sabe agora que a filha não carrega a mutação. Esse é o mapa dela. O mapa dela que veio do pai com doença, vários tios com doença, ela com doença, o filho com doença, a filha sem. Na irmã, 2 filhos da irmã têm doença. E a conduta atual foi reabilitação cardiovascular, acompanhamento nutricional, perdeu 4 quilos, foi adicionado DAPA, não suportou sacubitril valsartana, mantém o tratamento para a esclerose múltipla e ela autorizou essas fotografias, ela continua pulando de paraquedas, continua andando a cavalo, o filho faz stand-up paddle com o CDI, ela com o CDI também, mas agora plenamente assintomática. Então, para a gente poder fechar, eu gostaria de ouvir agora os nossos líderes nessa complexidade, a importância da decisão compartilhada, de buscar os expertises de grandes líderes para se poder se construir um diagnóstico. Gustavo. Belíssimo caso, Montera. Parabéns. Caso dificílimo, muito bem conduzido e com desfecho maravilhoso, que é o que a gente gosta de ver. Várias questões muito importantes. Parvovirose, então, na realidade, é uma hipertrófica, que foi, como eu falei, não é o mais comum, mas acontece. Nós tínhamos uma hipertrófica que teve uma miocardite que evoluiu com dilatada, por parvovírus. Geralmente, nesses casos, você tem apoptose celular, enfim, downregulation de canais de potássio, que afeta o miocárdio, leva-se à dilatação. Antiviral realmente não tem estudos clínicos ainda, mas tem relatos, principalmente em modelos com ratos, enfim, que mostram melhora importante. Tem alguns estudos, eu não lembro, acho que um europeu, uns 3 anos atrás, já sugeria melhora de função de VE em doentes com IC, então, assim, corroborou tudo que você conseguiu. Caso lindo, inclusive a questão da hipertrófica com implante de CDI no filho, que, enfim, também tinha indicação, então você conseguiu. Eu acho que esse caso mostra brilhantemente o quanto é importante avaliar pacientes com ciência cardíaca em centros de excelência, e o quanto nem sempre apenas os métodos de imagem, que sempre ajudam muito, mas conseguem elucidar o caso. Nesse caso, a biópsia e o estudo genético foram fundamentais. A biópsia, principalmente para a relação do parvovírus, e o estudo genético em relação à hipertrófica familiar. Parabéns, caso lindo. Pedro. Montera,
Acho que esse caso ilustra um uso muito adequado da tecnologia, um uso muito adequado do recurso. Por quê? A partir dos exames iniciais, a gente passou para o PET-CT, a gente não faz isso de forma habitual, e a partir do PET-CT se passou para a biópsia. E uma união do exame de imagem com a biópsia possibilita o diagnóstico. E a biópsia miocárdica, a maneira com que ela foi tratada, ela também poderia não trazer o diagnóstico. A biópsia miocárdica, quando você não utiliza imunofluorescência e técnicas de pesquisa de inclusão viral, você pode ter um ganho diagnóstico apenas de 50% dos casos. Agora, somando as técnicas de imagem, somando imunofluorescência, pesquisas de inclusão viral, você aumenta o ganho diagnóstico e consegue mudar efetivamente a história natural dessa paciente e justificar esse uso de recursos. Ela não tinha um fenótipo de hipertrófica, mas o estudo genético ajudou a tomar medidas terapêuticas que beneficiariam a família dela toda, né? Então, acho que o grande lição desse caso, eu acho que, sim, foram utilizados muitos exames, foram utilizados muitos recursos e tecnologia, porém, a gente consegue documentar um adequado uso desses recursos, e isso é importante, porque a gente, em raros casos, vai ter duas doenças, em raros casos vamos ter que usar todo esse arsenal terapêutico, mas é muito importante que a gente use com muito critério. Eu acho que isso é a grande lição desse caso, um belo caso, realmente, e que a gente vê duas doenças numa paciente só, né? Obrigado, Pedro. João? Oi, Mantera. Como todos falaram aí, um belo caso, vamos dizer, né? Seus casos sempre, quando a gente assiste nos nossos congressos, eles têm sempre um desfecho assim, maravilhoso, uma avaliação a fundo da importância da tecnologia. O aprendizado desse caso é que esse tipo de paciente com doenças complexas, eles devem ser avaliados por especialistas em insuficiência cardíaca e, como o título da mesa fala, em centros de excelência. Então, todo o passo a passo que você tomou aí, o que chamou a atenção foi aquele dano neurológico, que aí evoluiu, foi para a biópsia e depois para o tratamento adequado, mas naqueles itens, daquele último slide que você falou, uma coisa abaixo você colocou, acompanhar para o transplante cardíaco, eu acho que também essa doente deve ser vista de perto, como todo paciente que tem insuficiência cardíaca. Todo paciente que tem insuficiência cardíaca, seja qual for a etiologia e que você o trata, você deve segui-lo, porque a insuficiência cardíaca ela pode mudar, principalmente devido a costumes dos pacientes, a adesão, por exemplo, ela aí pula de paraquedas, faz tudo, mas ela é uma doente, você vai ter que vê-la de perto e acompanhar essa evolução da doença, que isso daí é muito importante. Então, parabéns aí ao Grupo Américas pelo evento, excelente, e que o aprendizado foi grande e faz com que a gente desenvolva tudo isso em todos os serviços que a gente possa agregar essa tecnologia. Aí o Pedro. Muito obrigado, João. Eu gostaria de agradecer a todos aqui nessa mesa e passar a palavra para o doutor Evandro em função do tempo. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero ter contribuído e demonstrado a importância da integração das especialidades, do conhecimento e das nossas lideranças no Grupo Américas, para que a gente possa dar aos pacientes os melhores resultados. Muito obrigado, pessoal. Bem, Marcelo, João, Pedro, Gustavo, vocês deram absolutamente uma aula muito importante para todos nós. Essa semana, no Medscape, saiu um caso de maior indenização por erro médico no sistema norte-americano. Uma família que processou um cardiologista e eram 6 milhões de dólares que eles tinham realmente vencido. E é um caso que é uma miocardite numa pessoa jovem, com retardo do diagnóstico. Então, o uso racional do recurso stewardship, a utilização de protocolos de centros de excelência, é para justamente apoiar o cardiologista, que está na ponta. Os conhecimentos que brotam hoje da área de miocardite, as informações da área de imagem, a importância, por exemplo, que a gente tem tido com o Kairos
para identificar virômica e, obviamente, em condições novas, como endocardite, como cultura negativa. Tudo isso exige experiência e tecnologia. A Américas tem sido protagonista nisso, o Dr. Montera, mais de 3 décadas, lutando pela biópsia como uma ferramenta a ser ativada no momento certo e com qualidade, merece todos os nossos aplausos. Dr. Montera, um ex-presidente do DEIC, uma das maiores lideranças, eu diria, mundiais de miocardite. Em breve nós vamos estar recebendo a publicação da diretriz brasileira, a segunda diretriz brasileira de miocardite, liderada pelo Montera. Acho que até dezembro a gente vai estar comemorando isso junto com o Múcio. E agora, ninguém melhor do que o futuro presidente do DEIC, uma das grandes lideranças incorporadas do Grupo Américas, e com um grande papel na insuficiência cardíaca, para falar sobre o futuro e perspectivas. Doutor Múcio, você muito nos honra e, obviamente, eu gostaria que a gente pudesse estar ouvindo você. Muito obrigado. É um prazer enorme vê-lo, é um prazer enorme ouvi-lo, é um prazer enorme ver o que o senhor fez no DEIC nesses últimos 2 anos. Foi uma condução excepcional e não posso deixar de dar parabéns pela mudança de paradigma que você implantou. Eu vou sucedê-lo no DEIC, vai ser muito difícil fazer alguma coisa tão boa da maneira como você fez. Então, antes de mais nada, parabéns por isso. Eu queria agradecer ao Pedro Barros. Pedro Barros é uma liderança dentro do Hospital Samaritano Paulista, é impressionante a força que ele tem, e especialmente o Dr. Furlan. O Dr. Furlan é um líder global dentro do Hospital Samaritano. Tudo que você pensa em fazer de bom, as pessoas falam, isso o Dr. Furlan já falou. As coisas que você acha que são boas, alguém sempre fala, isso está de acordo com o Dr. Furlan pensa. Então, mais uma vez, obrigado, Furlan, obrigado, Pedro, obrigado, Evandro, pela oportunidade. Eu vou compartilhar a minha tela e é uma honra para mim falar sobre perspectivas de insuficiência cardíaca. Eu vou ter que passar algumas coisas muito rapidamente. Eu queria falar de tudo que está aqui. ISGLT2 na fração de ejeção reduzida, preservada, a proteção renal do paciente com IC, vericiguar, vacinas do paciente com IC, os dispositivos de assistência ventricular. O Alexandre Siciliano nos falou sobre transplante. Transplante, não tem dúvida, nós precisamos aumentar. Os dispositivos de assistência ventricular, por exemplo, hoje, os dispositivos que diminuíram muito, diminuíram muito a quantidade de eventos, né? Quantidade de risco, a quantidade de eventos, quantidade de risco, a quantidade de eventos. Inotrópicos intermitentes em regime de centrodifusão, nós temos feito isso, e awareness. Eu queria começar rapidamente falando sobre o ISGLT2 na reduzida e preservada. Eu não vou perder tempo falando sobre isso, só estou colocando aqui a redução de risco, mas eu não estou falando isso para mostrar especificamente os últimos resultados que nós fizemos, mas eu estou colocando sim, porque apesar da gente ter isso, a gente ainda tem um gap enorme, nós ainda temos necessidades não atendidas na insuficiência cardíaca. Os ISGLT2 aumentaram muito a nossa possibilidade de melhorar a vida dos pacientes, tanto com fração de ejeção preservada quanto com fração de ejeção reduzida. E alguns estudos, como estudos mecanísticos, como o empatropismo, mostraram que, nós estamos vendo em azul, os pacientes que tomaram empagliflozina tiveram redução do volume diastólico e tiveram aumento da fração de ejeção. Então,
Isso nos traz bastante esperança. Lembrando que o empatropismo são pacientes não diabéticos ou pacientes pré-diabéticos. Essa mesma... quando a gente fala sobre fração de ejeção preservada, o estudo SOILIST e SCORE já nos mostraram que pacientes com fração de ejeção acima de 50% existia um benefício, aqui de 37% de endpoints combinados. Depois, agora o Emperor Preserved novamente, 27% de hospitalizações, o que é muito importante, e isso em diabéticos e em não diabéticos. Então, essas perspectivas, né, isso que nós estamos vendo aqui, mostra que nós estamos no caminho certo para melhora da insuficiência cardíaca. Então, nós estamos tendo muito mais recursos, nós estamos tendo muito mais ferramentas para isso. Eu queria ir em frente e falar um pouquinho da proteção renal no paciente com insuficiência cardíaca, que, a gente sabe que disfunção renal é um dos piores fatores prognósticos. Esse é um trabalho pequeno, 306 pacientes, e mostrou uma coisa que a gente vê, né? Que quando a função renal é ruim, o prognóstico é ruim. Mas quando a função renal piora, aí sim o paciente evolui muito, muito mal. E os estudos com ISGLT2, como o Emperor Reduced, nos notaram uma redução de 50% nos desfechos renais. E nós precisamos lembrar que no DAPA-CKD, eu queria mostrar esse gráfico aqui, pacientes com história de insuficiência cardíaca que tomaram dapagliflozina tiveram uma progressão menor da disfunção renal. Então, eu acho que nós estamos, sim, em um movimento, talvez a disfunção renal, e isso é uma das esperanças, isso é uma das perspectivas, a disfunção renal possa não ser um problema para nós no futuro. Vacinas. No Congresso Europeu, o estudo IMI mostrou que vacinar paciente com infarto agudo do miocárdio reduziu em 41% morte por todas as causas, reduziu em 41% mortes cardiovasculares. Então, vacinação para gripe passa a ser importantíssimo nesses pacientes. Existem estudos, e esse é um coorte dinamarquês que mostra, rapidamente eu queria mostrar só, que em pacientes que têm mais de 3 vacinações, há uma redução de 70%, tanto em morte cardiovascular quanto em morte total. Então, nós precisamos, dentro das nossas perspectivas, pensar que todos os nossos pacientes que são admitidos, ou nossos pacientes ambulatoriais, têm que ser vacinados para a influenza todos os anos. Então, 30% de morte é muito importante e semelhante aos benefícios que a gente tem tido com beta-bloqueador, IECA, BRA, INRA. Então, precisamos lembrar disso. Finalmente, awareness. Nós temos visto que, e esse é o registro Pinnacle, 22% dos pacientes só que têm disfunção sistólica no Brasil estão em uso de beta-bloqueador. Então, eu tenho que concordar com o professor Fausto Pinto, que acabou de nos falar que awareness é importante. Então, nós temos que divulgar a doença, engajar entidades, sensibilizar gestores, fortalecer a associação de pacientes. Isso é muito importante para a gente que possa criar uma cesta básica de medicamentos. Isso, além de todo o resto, é fundamental. Padrinhos e madrinhas nós precisamos. A insuficiência cardíaca não tem. Então, nós precisamos pegar alguém famoso que abrace a nossa causa. E, finalmente, monitoramento à distância. E isso tudo vem de encontro à
aos valores da Rede Américas: integridade, compaixão, relacionamento, inovação e desempenho. Dentro da insuficiência cardíaca, essas perspectivas estão muito bem engajadas no que a nossa rede tem de valores. Eu queria agradecer mais uma vez, queria agradecer por estar aqui. Foi um prazer enorme poder fazer esse fechamento da parte de insuficiência cardíaca, e eu devolvo. Evandro, por favor, muito obrigado mais uma vez. Bem, brilhante apresentação, presidente Múcio. Com certeza o DEIC vai estar extremamente bem entregue a você e a sua diretoria, não é? E, obviamente, com o apoio do Américas, muito pode ser feito, e muito de compartilhamento de boas práticas para os cardiologistas, para a equipe multi, para aqueles que estão na atenção primária e, obviamente, envolvendo pacientes e sistemas de saúde. Não há dúvida que a insuficiência cardíaca é uma das principais causas de internações não planejadas nos sistemas de saúde. 50% delas passíveis de serem evitadas, principalmente, como postou o Dr. Fausto, com apoio da telemedicina, da teleorientação, com as equipes multi, com aplicativos e, obviamente, levando a boa prática através de protocolos. Pedro, eu te parabenizo muito, né, de termos aqui construído uma jornada da cardiologia com um foco bastante claro na insuficiência cardíaca, da importância que ela tem no sistema de saúde. Espero que no futuro a gente possa discutir a prevenção. E a prevenção diz respeito à doença cardiometabólica, o enfrentamento da hipertensão, do diabetes, da obesidade, do sedentarismo e, obviamente, dos aspectos da cardio-oncologia. E, obviamente, nós vivemos uma sindemia, não é? Onde os agravos decorrentes aos determinantes sociais e econômicos terão um impacto profundo sobre as pessoas e já estão tendo, não é, durante a pandemia. Então, é só para agradecer em nome da educação da UHG e saudar o nosso estimado Dr. Paulo César Pereira, um dos ícones da medicina Américas e um dos ícones da medicina AMIL e da UHG, e que seguramente foi e tem sido uma pessoa que tem fortalecido o papel da ciência e da educação, e levando a conexão com o Dr. Charles, que é levar isso desde os médicos, na atenção primária, aos hospitalistas, aos intensivistas, aos cardiologistas e todos aqueles que hoje fazem parte do ciclo de cuidado. Com certeza, sem a gestão clínica, e ele foi um dos ícones ao criar o curso de gestão clínica da UHG, e muito nos apoiou para que a gente pudesse ter completado, no mês de outubro, o segundo curso de pesquisa clínica da UHG. Então, eu agradeço, em meu nome, a todos esses ícones da insuficiência cardíaca no Brasil. Aprendi muito e convido a vocês para a sessão de encerramento. Não deixe de prestigiar esse momento muito ímpar, e que nós teremos, obviamente, uma homenagem especial a algumas pessoas que fazem história e fizeram história. Um deles, o Dr. Paulo César. E, em nome do Américas Cardiologia e do Dr. Walter Furlan, seguramente uma pessoa especial, alguém que a gente tem tido a oportunidade por décadas, não só conviver, trabalhar, ser liderado e admirar. Muito obrigado a todos. Um excelente fim de semana e vamos ao encerramento.